Beleza. O vermelhinho tá piscando, tá gravando, né, Fábio? Isso aí. Galera, boa noite, Zupers. Hoje a nossa conferência é especial. A gente conseguiu trazer um convidado aqui, o grande Fernando Ernesto. O Diogo vai apresentar um pouquinho mais sobre ele. Mas antes de começar, eu quero deixar uma mensagem que eu fiquei pensando. Exatamente aquele do porquê, que eu não sei o que é o porquê junto, separado, e não sei mesmo. E isso fez eu refletir sobre humildade. Tá? Humildade não é eu colocar roupa velha rasgada, fazer voto de pobreza. É simplesmente eu saber que eu sou bom em algumas coisas e ruim na maioria das coisas que eu faço. Então a gente tem que aprender, a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir. Principalmente quando a gente vai começar alguma coisa nova. Então, humildade é se colocar abaixo, é se colocar numa posição de aprendiz, absorver todo o conteúdo que as pessoas possam oferecer pra gente. Então, é com essa mensagem que eu queria deixar vocês refletindo. Eu tenho algumas qualidades e mais um monte de defeito. E o grande segredo da nossa vida é a gente focar nas nossas forças, focar nas nossas qualidades e conseguir complemento onde a gente não é muito bom e tentar evoluir. E não focar em evoluir o que a gente é ruim. Porque se a gente evoluir o que a gente é ruim, a gente vai continuar medíocre. Mas se a gente evoluir, se a gente se dedicar no que a gente é bom, a gente se torna incrível, sabe? Então ninguém segura a gente mais. E o Fernando tem uma história bem bacana de vida, que praticamente o Diogo vai apresentar ele, mas no esporte, no trabalho, no empreendimento, no empreendedorismo, tudo vai da nossa cabeça. Porque técnica, conhecimento a gente consegue aprender muito fácil, mas as atitudes, o comportamento, a vontade, essa coisa interna, isso é de vocês. E é nisso que a gente vai bater um papo hoje, principalmente sobre atitudes, tá? Diogo, apresenta o nosso ilustríssimo convidado e obrigado por todos estarem aqui hoje. Boa noite, Zupers, boa noite, Fernando. Eu quero agradecer novamente o Fernando aqui publicamente, porque além de disponibilizar o tempo dele, ele remanejou a atleta dele lá, que ele estaria fazendo treinamento hoje, só para falar com a gente. Então, eu agradeço todo mundo que está participando aqui também. A gente sabe que muita gente não consegue vir por alguns compromissos, etc., mas é muito importante ver vocês aqui e saber que é bacana o que a gente está fazendo. O Fernando, não vou falar muita coisa também, porque ele vai falar aí, não vou dar muito spoiler, mas o Fernando, como vocês sabem, ele é 12 vezes campeão brasileiro absoluto, então isso é só um dos feitos dele na natação. Ele é um cara que sempre teve um objetivo, passou vários perrengues, deu vários tropeços aí, mas a grande qualidade dele, o que ele vem falar hoje para nós, é justamente dessa força de vontade que ele tem de não desistir, dessa disciplina que ele tem de se manter ativo aí e não parar, independente de qualquer coisa. Então vocês vão ver que ele passou por coisas difíceis mesmo, e que muitas vezes a gente está passando por uma dificuldadezinha, não estou julgando ninguém, nem cabe a mim isso, mas muitas vezes a gente mesmo acaba se bloqueando por besteira, né? E a gente vai ver que realmente o Fernando teve uma carreira brilhante aí. Fernando, eu vou deixar você falar um pouquinho aí, fica à vontade, tá? E, gente, como eu falei novamente, se quiser fazer uma pergunta, manda no chat, eu e o Fábio, a gente vai estar olhando aqui o chat, ou fala, eu quero perguntar, porque a gente vê o tempo certinho aí e passa pro Fernando, tá bom? Maravilha. Gente, obrigado, Fernando, é com você, vai lá. Obrigado, Fábio, obrigado, Diogo. Pegando um ganchinho no que o Fábio falou sobre humildade e aprendizado, eu queria deixar uma frase que eu gosto bastante, que eu até postei coincidentemente hoje, do Zig Ziglar, que se você não está disposto a aprender, ninguém pode te ajudar. Mas se está determinado a aprender, ninguém pode te parar. Então, é justamente isso. A gente tem que ter humildade, né? Sempre de querer aprender, sempre de querer se desenvolver e sempre saber que alguma coisa, todo mundo que está à nossa volta é melhor que a gente. Mas que também a gente é alguma coisa melhor que alguém em algum ponto, tá? Bom, como eu falei, como eles me apresentaram, meu nome é Fernando Ernesto Santos, né? Eu fui nadador profissional aí por 22 anos.
embora eu tenha 31, eu comecei a nadar bem cedo. E vou começar a compartilhar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo aí? Só botar um joinha aí que tá tudo certo. Deixa eu ver. Tá certo, dá para ver, Fernando. Foi, show. Então vocês devem estar pensando assim, o que um atleta, né, veio falar, tem para falar para a gente. Eu costumo comparar um atleta de alto rendimento com uma empresa, né? Porque o atleta de alto rendimento nada mais é do que um empreendedor do próprio corpo, investindo tempo, dinheiro, em horas de treino e cuidados com o próprio corpo e em materiais, certo? Essas são algumas das minhas principais conquistas. Eu fui 12 vezes campeão brasileiro absoluto, mais de 40 vezes medalhista em Campeonato Brasileiro Absoluto. Quando eu falo Campeonato Brasileiro Absoluto, eu estou falando daquelas 3 principais competições do nosso país. Aquelas que normalmente são seletivas para a Olimpíada, campeonatos mundiais e coisas do tipo. Fui campeão e recordista sul-americano, 10 vezes finalista do circuito da Copa do Mundo e 6 vezes finalista em 4 mundiais que eu disputei. Por que ter a atitude de um campeão? Vocês sabem diferenciar, né, a diferença entre o campeão e o vencedor? Né, o vencedor, gente, o vencedor é aquele cara que realmente ele vence, né? O vencedor ele realmente vence, ele tá acostumado a vencer. Mas o campeão é aquele que faz realmente a diferença na vida dos outros, na vida do próximo. O campeão é aquele que realmente sabe sair de situações difíceis. O vencedor, quando ele perde, ele precisa se tornar um campeão para tornar a vencer novamente. Tá? Então, é basicamente o que eu vou falar para vocês. Então, um resumo da ópera, vou contar um pouco da minha história para vocês, tá? Que eu acredito que tenha muito sobre disciplina, determinação e superação. Beleza? Qual é o sonho de vocês? Acho que todo mundo tem sonho. Eu gosto de falar muito da importância do sonho, porque o sonho é aquilo que nos move, né? O sonho é aquilo que faz a gente enxergar, realmente faz a gente acordar todo dia para saber onde a gente quer chegar. Eu quando comecei a nadar aos 8 anos de idade, eu não tinha muito sonho, né? Eu não tinha muito sonho não, eu não tinha pretensão nenhuma com o esporte. Né? Eu comecei a nadar, minha mãe me colocou num projeto da prefeitura aqui em Presidente Prudente, simplesmente porque eu era gordinho e sedentário. Eu ficava a tarde inteira assistindo desenho e tomando 1 litro de Danone e comendo 2 pacotes de passatempo. Isso com 8 anos de idade. Isso não é legal em nenhuma idade, ainda mais para uma criança. Mas, e aí aconteceu, fui nadando, nada mudar, comecei a participar de competições, nada mudou, ganhei uma medalhinha aqui, nada mudou, e eu era ruim, mas eu ganhava só medalha em revezamento, mas nada mudou, até que por conta desse cara, acredito que todo mundo conhece o Gustavo Borges, ou já ouviu falar do Gustavo Borges. Gustavo Borges é o nosso maior medalhista olímpico na história da natação. Ele tem 4 medalhas de Jogos Olímpicos. Né? E por conta desse cara, tudo começou a mudar. Eu lembro muito bem que no ano de 2000, eu assisti no revezamento 4 por 100 livre, né, onde ele ganhou nos Jogos Olímpicos de Sydney a sua 4ª medalha. E, cara, aquele revezamento foi surreal. Foi um revezamento muito emocionante. O cara que fechou foi assim, excepcional. O cara nadou como nunca nadou na vida. E eu lembro muito bem de estar assistindo aquilo com a minha mãe. E eu lembro de olhar para aquilo assim. Eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso. Ela virou para mim e falou, o quê? Assim, eu quero nadar na televisão igual esses caras. Ela, sério? Isso eu lembro que eu tinha 12 anos, cara. E ela pegou e falou, sério? Eu falei, sério. E eu peguei e falei assim, o que eu preciso para nadar igual esses caras? Ela, olha, filho, acho que primeiro precisa acreditar, treinar muito, com muita determinação, muita disciplina. Só isso? Né? Na minha inocência dos 12 anos, ela, se você acredita que é só? E muitas vezes, gente, é isso, a gente nos põe muito limites
porque falta realmente aquela coragem de criança, aquele sonho de criança de acreditar que realmente tudo é possível, certo? E a gente começa a colocar barreiras, nossas crenças, que nos impedem de realmente querer correr atrás dos nossos sonhos. Então, eu comecei em busca, a partir daquele momento eu tinha um sonho, e comecei a busca, a minha jornada em busca dos meus sonhos. E não foi fácil o começo, né? Nunca é fácil. Eu lembro, até eu contei para o Diogo, que nossa piscina aqui, eu nadava no projeto da prefeitura, logo cedo eu tinha a gente tinha treino de madrugadas, eu com meus 13 anos, a gente já tinha treino de madrugada, treinava, ia para a escola, depois treinava à tarde de novo. Nossos pais paravam os carros no estacionamento da piscina, e era estacionamento da piscina, a arquibancada e a piscina, porque a prefeitura não pagou a conta de luz uma época. E aí a gente tinha que treinar de madrugada, nossos pais colocavam os carros e acendiam o farol para a gente poder treinar. Então, assim, não foi fácil. Meu pai, a gente teve um problema financeiro e era bem dificultoso eu ir para as competições, era um projeto da prefeitura, mas eu não desisti e fui continuando cada vez mais correndo atrás do meu sonho. 3 anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer o meu ídolo numa competição, e eu não nadei a mesma prova que ele, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E eu conquistei minha primeira medalha de campeonato brasileiro de categoria, né? Eu fui um dos primeiros atletas da minha cidade a conquistar uma medalha de campeonato brasileiro de categoria. Isso me trouxe uma oportunidade muito grande, né? Uma visibilidade, uma oportunidade muito grande, de que eu fui chamado para integrar a equipe da Unisanta. A Unisanta, Universidade de Santa Cecília de Santos, ela tem uma das maiores equipes do país até hoje, né? Isso foi no ano de 2003 para 2004, ela tem uma das melhores equipes até hoje. Então isso eu senti que ia me deixar cada vez mais próximo, né, do meu sonho, porque eu ia ter contato com mais atletas de alto rendimento, eu ia ter contato com uma estrutura melhor, embora não era lá grandes coisas, mas era muito melhor do que eu tinha aqui em Presidente Prudente. Então eu decidi ir. Tudo correu muito bem. Em 2005, no meu primeiro ano, já em 2004, já fui campeão brasileiro na minha categoria. Em 2005, passo a figurar no cenário nacional, né? Começo a figurar entre os 16 melhores do país no adulto, né? Começo a bater recordes de campeonato estadual, recordes de campeonato nacional na minha categoria. Até que aos 20 anos, em 2008, eu nado minha primeira seletiva olímpica e eu fico em 3º lugar, conquistando minha primeira medalha em campeonato brasileiro absoluto, né? As principais competições do nosso país. Aquilo me fez acreditar que o sonho era possível e cada vez eu estava mais perto de conquistar o sonho, né? Aquele sonho que eu comecei a ter aos meus 12 anos de idade. Então, voltando daquela competição, eu treinei, continuei focado, passei a acreditar cada vez mais, passei a me dedicar cada vez mais, abdicar cada vez mais as coisas de um jovem normal de 20 anos, né? Que entra naquela fase de balada, que entra naquela fase de festas e tudo mais. Então eu foquei cada vez mais, até que 9 anos depois daquele revezamento, eu me torno campeão brasileiro absoluto pela primeira vez. Pelo menos por um dia, naquele dia, eu me tornei o nadador mais rápido do nosso país. Então, eu já era campeão brasileiro em 2009, absoluto. Passei a integrar a seleção brasileira, mas eu não me acomodei. No final daquele ano, né, onde eu tinha atingido o ápice da minha carreira, eu senti que já estava na hora de mudar, porque eu tinha extraído realmente tudo o que eu poderia extrair de onde eu estava. Então, eu busquei novos desafios, saí da minha zona de conforto e me mudei para os Estados Unidos. Por quê? Porque os americanos sempre foram considerados os melhores da história, né? Os melhores nadadores, os melhores atletas. E eu fui querer descobrir o porquê disso. Por que os caras são considerados tão melhores? Eu descobri 3 coisas. A primeira é que a estrutura deles realmente é bem acima da nossa. A segunda foi a massificação do esporte. Eles têm muito atleta.
competindo, eles têm muito atleta nadando, né? Então, não só na natação, mas em todos os esportes. Mas falando em natação, no Brasil nós temos 15 mil atletas federados na natação. Nos Estados Unidos, eles têm 315 mil atletas federados na natação. Então, assim, é uma discrepância muito grande e a possibilidade de saírem grandes talentos, grandes nomes é muito maior, certo? Mas o maior diferencial, realmente, e aí, tanto no esporte quanto das pessoas, foi a mentalidade. A mentalidade do americano é diferenciada. Infelizmente, nós brasileiros, nós temos síndrome de vira-lata, né? Que tudo acontece alguma coisa com a gente pega, mas é comigo, é sempre comigo, é sempre comigo. Lógico, são todos lá? Não, não são todos. Mas eu percebi que a maioria dos atletas, independente da idade, eles iam para uma competição, ou eles perdiam uma competição, ou eles não alcançavam um objetivo, eles voltavam para casa, analisavam o que tinha acontecido, ou o erro, ou o porquê não tinham alcançado um objetivo, treinavam mais, focavam no que tinham que fazer, no ponto forte deles, e voltavam mais forte para a próxima competição. Então foi com essa mentalidade que depois de 2 anos eu voltei de lá. Eu me tornei um atleta muito mais competitivo, eu me tornei um atleta muito mais completo, depois que eu comecei a implementar no meu dia a dia essa mentalidade. Então eu volto ao Brasil depois de 2 anos para a reta final, para a seletiva, porque eu recebi uma proposta do Corinthians, né, para voltar para o Brasil, uma proposta muito boa, não só financeiramente, mas principalmente de estrutura, né, um projeto muito bom que eu acreditava que me deixaria cada vez mais próximo realmente e competitivo para eu poder disputar meus primeiros Jogos Olímpicos. E também minha mãe teve um problema de saúde, então eu ficaria um pouco mais próximo dos meus familiares, né, e me mantendo focado naquele sonho. Mas, mais uma vez, como toda empresa, e como eu comparei um atleta de alto rendimento com uma empresa, toda empresa está sujeita a quebrar. E minha empresa quebrou. E minha empresa quebrou por 6 vezes. E a primeira vez foi quando eu voltei, eu nunca estive tão treinado na minha vida. Nunca estive tão treinado, nunca estive tão pronto, preparado fisicamente. Mas por conta de um preparo, embora meu psicológico competitivo estava muito forte, eu tive problemas psicológicos realmente na hora H de competir, não estava preparado psicologicamente, e eu fiquei de fora dos Jogos Olímpicos por alguns poucos centésimos. Então aquilo, você imagina um sonho, aquele sonho de criança, cada vez eu estava mais próximo daquele sonho, e por alguns poucos centésimos eu fiquei fora dos Jogos Olímpicos. E não é fácil, né? Você imagina correndo pela mão, assim, aquele sonho de criança. E você imagina também eu ter que assistir do sofá da minha sala os meus companheiros de seleção brasileira competindo o meu sonho e eu tendo que torcer por eles em vez de estar na arquibancada e participando com eles aquilo, eu ter que assistir do sofá da minha sala. Eu tinha 2 opções. Nós sempre teremos 2 opções. Eu poderia continuar naquela frustração, eu poderia continuar falando, poxa, porque voltar a treinar depois daquilo não foi fácil. Tudo doía mais, eu não tinha, parecia que não tinha mais propósito, eu sentia as dores, eu me dedicar aos treinamentos, continuar abdicando as coisas que eu abdicava para poder voltar a correr atrás do meu sonho. Ou eu traçava novos objetivos, traçava metas e ia atrás de cumprir essas metas para voltar para o meu eixo, voltar para minha rotina e voltar mais uma vez a correr atrás dos meus sonhos. E foi o que eu fiz. Eu tracei para aquele mesmo ano 2 metas bem ousadas, né? No final do ano eu ia ter uma seletiva que seria para o Mundial de Istambul, na Turquia, e eu tracei como meta ganhar a seletiva, né? Ser campeão da seletiva, e também uma meta um pouco mais ousada, bater o melhor tempo na melhor prova do meu maior ídolo na natação. Então eu tracei como objetivo ganhar, superar o melhor tempo na melhor prova
do meu ídolo Gustavo Borges. E assim como todos temos que ter, eu acredito que todos temos que visualizar os nossos sonhos. Foi isso que eu visualizava o meu sonho de ir para a Olimpíada, mas desculpa, no dia da seletiva, eu não visualizava tudo que eu tinha que fazer. Eu não visualizava ponto por ponto, eu não visualizava eu conquistando aquilo. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a anotar tudo que eu tinha que fazer, eu comecei a anotar o tempo que eu tinha que fazer, eu colava na parede do meu quarto, no teto, no banheiro, na geladeira, colava na garrafinha que eu olhava. Toda hora que eu sentia dor no treino, que eu pensava em desistir, eu estava escrito aquele objetivo. Eu começava a visualizar, mas não visualizava eu, talvez, se eu fosse conseguir. Não, eu visualizava eu conseguindo aquele sonho, aquele objetivo. Eu visualizava eu subindo na raia, comemorando. Eu visualizava os meus companheiros de equipe na arquibancada comemorando comigo. Eu visualizava tudo, eu sentia cheiro. Eu colocava as pessoas, eu visualizava todo santo dia. Eu visualizei tanto, aquilo me deu tanta força que no final do ano eu consegui. Eu acabei superando o meu ídolo, meu maior ídolo do esporte, na natação. E esse foi o melhor tempo do Gustavo Borges, 1:44:40. E por 18 centésimos, eu superei o meu ídolo. Então isso me provou que tudo que eu imaginava, tudo que eu visualizo e tudo que eu traço metas e corro atrás, pode acontecer. Eu entro em 2013, que eu considero o melhor ano da minha vida, e que ano, né? Mais motivado do que nunca, né? E depois de superar o meu ídolo, eu estabeleço uma das melhores marcas da história no esporte, até hoje. Né? 2013 foi um ano incrível, muitas viagens, prestígio, remuneração financeira, reconhecimento, e ficou marcado até hoje o melhor ano da minha história. Entra em 2014, mais motivado ainda, né? Após uma superação em 2012, um ano fantástico em 2013, eu entro em 2014 com planos ainda maiores. Mas o que a gente não pode contar que são as variáveis da vida que nós não podemos controlar. E eu não imaginava que naquele ano de 2014 eu quebraria minha empresa mais uma vez. Ou melhor, eu quebraria minha empresa por 2 vezes. E a primeira vez foi quando, logo no começo do ano, em abril, após uma fatalidade, uma complicação pós-parto, eu perdi minha irmã. Né? Minha irmã faleceu, graças a Deus, era um casal de gêmeos e eles sobreviveram. E eu perdi minha irmã. Eu não sei se alguém aí já perdeu algum ente querido, mas não é fácil, né? E muda toda uma estrutura de uma família, muda todo a sua cabeça, aquilo entra como uma faca, mas como são variáveis da vida que a gente não pode controlar, eu fiquei afastado um tempo e assim que eu estava apto a voltar, eu voltei. E aí eu decidi que todas as minhas conquistas, toda a minha dedicação, além de por mim, seriam dedicadas a ela. Então volto a treinar com mais garra, mais força, mais determinação, mas eu não contava que eu iria quebrar mais uma vez. E 4 meses após o falecimento da minha irmã, eu descobri um nódulo na minha tireoide, um tumor de 8 centímetros. E graças a Deus não era um tumor maligno, porém ele me causava hipertireoidismo. Quem não sabe, hipertireoidismo, ele acelera muito o meu metabolismo. Então isso afetava muito o meu descanso, afetando o meu descanso, afetava o meu treinamento, consequentemente refletindo nos meus resultados na competição. Então me causava irritabilidade, eu emagreci, eu perdi muito peso e não conseguia treinar direito, taquicardia, eu achava que eu estava com problema no coração e não era exclusivamente por conta da tireoide. Mas, mais uma vez, eu tinha uma opção. Ou eu pegava aquilo e me rebaixava, ou eu traçava estratégias de como eu iria me superar. E eu me superei. Eu tinha mais 2 desafios naquele final de ano.
E eu me superei e eu me tornei campeão sul-americano pela primeira vez e recordista sul-americano na final do Mundial daquele mesmo ano. Eu conquistei a vaga para esse Mundial. Eu fui a primeira pessoa, no caso assim, nossos campeonatos nacionais, eles são divididos em duas finais, né? Os 16 melhores, os 8 melhores eles nadam a final A e os 8 sequentes nadam a final B. E depois de 8 anos nadando em uma final A, por conta daquele problema na tireoide, tudo oscilou, não estava reconhecendo muito o meu corpo e eu nadei em uma final B, caí numa final B. E aí, mais uma vez, eu tinha a opção, ou eu me frustrava, ou eu tirava o que eu podia de melhor daquela final B, onde eu não teria mais chance de conquistar uma medalha naquele campeonato. Mas, como eu tinha a oportunidade de fazer a marca, eu fui a primeira pessoa na história a conquistar uma vaga no Mundial na final B. E eu conquistei uma vaga para o campeonato mundial, né, onde na final a gente bateu o recorde sul-americano, que inclusive a marca do revezamento era do Gustavo Borges também. Então eu consegui essa vaga numa final B. Entro mais uma vez no ano de 2015 motivado porque, poxa, né, mais uma vez eu me supero, né, a gente traça objetivos, mas eu não sabia que em 2015 eu quebraria pela 5ª vez. E eu ficaria de fora dos Jogos Pan-Americanos. Por quê? Por conta do meu problema na tireoide, quando eu comecei a tratar, começou a oscilar muito o meu peso, ganhei muito peso, e aquilo me atrapalhou mais uma vez o meu rendimento e eu fiquei fora dos Jogos Pan-Americanos. E eu não poderia operar a tireoide. Você falou assim, pô, por que você não operou a tireoide? Eu não tinha tempo para operar, porque no final daquele ano ia ser a primeira seletiva olímpica. Em dezembro de 2015, ia ser a primeira seletiva olímpica para os Jogos Olímpicos do nosso país, Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, o que aconteceu? Eu voltei a treinar, motivado. Lógico que não foi ficar fora dos Jogos Pan-Americanos, mas voltei a treinar mais uma vez. Dessa vez, como eu tinha um objetivo maior e ele estava próximo, eu voltei com a mesma motivação, né? Só que por conta da oscilação hormonal e excesso de peso, voltei com dores nos ombros, muitas dores nos ombros. E aí eu tinha que ter muita disciplina. Por quê? Porque além dos meus treinos normais, eu sentia dores, então eu tinha que ir mais do que o normal na fisioterapia. Eu teria que... Não podia errar nenhum dia na minha medicação da tireoide, porque senão, se eu errasse um dia, aquilo ia oscilar novamente, certo? E poderia me causar, mais uma vez, uma disfunção hormonal e aquilo me prejudicar novamente. E eu costumo falar que a disciplina vale a pena, porque nós traçamos metas com o médico, com os fisioterapeutas, e aquela disciplina me levou a conquistar a primeira seletiva para os Jogos Olímpicos, né? A primeira seletiva eu ganhei, eu fui campeão da primeira seletiva, e aquilo me credenciou novamente, me motivou novamente a eu estar apto a disputar uma vaga, né? 4 meses depois, a última seletiva para disputar, finalmente, né? Disputar Jogos Olímpicos e realizar aquele meu sonho de criança. Mas, mais uma vez, por um erro dessa vez tolo, um erro infantil da minha parte, extra piscina, costumam perguntar, o Diogo brincou até comigo, costumam perguntar, que perguntaram na última palestra, e foi um erro de relacionamento, e aquilo me afetou muito no meu desempenho, né? Foram alguns dias próximo àquela pressão muito grande, eu estava com a prova pronta, eu estava fisicamente pronto, mas aquela pressão acabou me afetando, e por um erro eu fiquei fora dos Jogos Olímpicos, mais uma vez por alguns poucos centésimos. Aquilo caiu, né, nas minhas costas, foram 20 anos, né, e perseguindo aquele sonho, aquilo caiu nas costas de uma vez. Toda aquela superação que eu tive a vida inteira, toda aquela superação que eu tive após a perda da minha irmã, após o problema na tireoide,
após ficar fora dos Jogos Olímpicos de Londres, após dores nos ombros, aquilo caiu tudo de uma vez. Só que aquilo caiu de uma forma que, após aquela seletiva, eu tive que operar os 2 ombros. Eu tive que operar a tireoide. Eu fiquei sem contrato. Eu voltei a morar na casa dos meus pais e me separei. E entrei em depressão. Mais uma vez, como sempre temos 2 opções. Ou eu continuava naquele buraco, ou eu traçava algum objetivo, inventava. Pessoal, nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Então, assim, quando você pensa numa coisa, aquilo te gera um sentimento. Esse sentimento te gera uma emoção. E essa emoção te gera uma ação. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar e acreditar que o quê? Depois daquela competição, eu escutei de um garoto chorando, eu escutei de um garoto que nada ia pagar, ele falou para eu não chorar, porque nada ia pagar tudo que eu fiz na minha carreira. Então ele falou, ergue a cabeça, cara, nada vai apagar o que você fez na sua carreira inteira. Ele falou assim, se você fala que eu sou dedicado, é porque eu vejo você sendo dedicado. Se você fala que eu sou comprometido, é porque eu vejo você sendo comprometido. Se você fala que eu me supero, é porque eu vi você todos os dias tomando porrada atrás de porrada e não desistindo e correndo atrás dos seus sonhos. Então eu entendi que, lógico, nossos títulos, nossas conquistas, elas realmente são importantes, mas o caminho e a influência realmente, o impacto que a gente causa na vida do próximo e o que a gente deixa na vida do próximo, com aquilo que a gente faz, é muito mais importante. Então eu decidi que eu voltaria a nadar. Depois de 8 meses de cirurgia, eu decidi voltar a nadar e eu voltei a nadar com um novo propósito. Eu voltei a nadar com um propósito de influenciar as pessoas. Com toda essa história, eu voltei com toda a minha história de superações, eu voltei com o propósito de usar a minha história para influenciar as pessoas, para motivar as pessoas e da maneira que eu pudesse impactar as pessoas da melhor maneira. Então eu tracei, depois de 8 meses, eu voltei a treinar sem salário, sem técnico, sem clube, aqui em Presidente Prudente, frio, uma piscina, um relógio de parede e meu anjo da guarda lá em cima me olhando. Eu tinha uma reserva financeira e eu fechei uma parceria com um treinador que trabalhou comigo na seleção, ele me mandava os treinos e eu fazia sozinho. E eu todo torto, você imagina, 2 cirurgias nos ombros, problema na tireoide ainda, depois da operação ainda se restabelecendo, eu voltei a nadar. E eu tracei como objetivo em 6 meses. Vocês estão vendo a importância sempre da gente ter um objetivo, da gente visualizar e buscar e traçar metas para aqueles objetivos. Eu tracei em 6 meses como objetivo, que seria muito difícil, após 8 meses parados, sem contato com água, gordo, quer dizer, magrelo e totalmente flácido, eu voltar a ficar entre os 8 do país, porque eu entendi que aquilo me levaria a um contrato, mesmo que menor, e eu poderia voltar a um clube de elite, poderia voltar a São Paulo e voltar a nadar entre os grandes e continuar passando aquela história para frente. E eu consegui. Eu voltei a ficar entre os 8 do país no final daquele ano, após 6 meses. E aquilo me gerou novas propostas, menores, lógico, mas novas propostas. Mas o que eu não contava são com as surpresas da vida. A vida é uma caixinha de surpresa, né? E mesmo depois de voltar, depois de mais uma vez me superar, no finalzinho de 2017, poucos dias antes da virada do ano, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Graças a Deus não foi um câncer das piores espécies, né? Mas um câncer é um câncer, e se não tratado com delicadeza e com muito cuidado, ele pode se agravar.
E meu irmão morava em Campo Grande, meu pai tendo que trabalhar. Eu não, não sobrou para mim. Eu optei por ficar e ajudar minha mãe. E não foi aí lembro de eu parei para ela, perguntei assim, e aí, mamãe, o que faremos agora? Ela, o que você está pensando? Ela falou assim, filho, depois de tudo que a gente passou, né? Depois de tudo que a gente superou até aqui, depois de tudo que eu vi você superando até aqui, nada mais justo do que a gente lutar e enfrentar mais essa batalha, né? Então foi um ano de muita força, muita luta, mais uma vez, de muita superação. E graças a Deus, 10 meses depois, após muito tratamento, ela refez os exames e ela estava curada. E surpreendentemente, depois que ela foi diagnosticada curada, eu optei por parar de nadar. E aí eu decidi começar uma nova vida. Aí vocês perguntam, poxa, mas aí depois de tanta luta, depois de tanta superação, você decidiu desistir do jogo? Eu falei, não. Eu decidi mudar o jogo. E foi o que me tornei hoje. Hoje eu sou um mentor esportivo, especialista em treinamento mental para atleta. Justamente aquilo que me tirou das minhas 2 Olimpíadas, hoje eu auxilio atletas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, a aumentarem a sua autoconfiança e a se prepararem da melhor maneira e os ajudo da melhor maneira que eu posso a conquistar os seus sonhos e os seus objetivos. Tá? Então, é isso que eu faço hoje. Esse é o propósito que eu descobri na minha vida. Além de usar essa minha história, hoje eu, junto com a minha experiência, com a minha história, através de ferramentas, especializações, cursos, formações, eu procuro da melhor maneira transformar a vida de atletas para que, assim que possível, não aconteça o que aconteceu comigo, e procuro orientá-los da melhor maneira. Antes da gente terminar, eu gostaria de deixar uma frase para vocês do filme Rock, acredito que alguns já tenham assistido, que é: ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata do quão forte você pode bater, se trata do quão forte você pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Eu não sei a história de cada um, essa é a minha, cada um tem sua dor, cada um tem sua luta, mas realmente, galera, ninguém vai bater mais forte que a vida. Ninguém. Não é a pessoa que vai estar do seu lado, ninguém vai bater mais forte com a vida. Mas tudo na nossa vida é 10% do que acontece com a gente e 90% como a gente enxerga aquilo e a gente reage àquilo. Ok? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Foi um novo formato aqui, eu contar essa história, né, pelo computador, tá? Mas é bem diferente. Mas eu espero que um ponto possa ter impactado com a mente na vida de vocês e que lembre que a atitude de se superar é a coisa mais importante que temos, porque se reinventar e se superar é o que leva a gente para o próximo estágio, beleza? É isso. Show, Fernando, você não tem slide do seu contato aí? Se quiser deixar seu contato? Cara, não deixei. Não? Nesse eu passo no Instagram no grupo do pessoal depois. Show. Cara, show de bola, Fernando. Obrigado aí pelas palavras. Eu acho sensacional essa tua palestra, essas palavras, porque ao mesmo tempo que você vai falando, eu consigo ir colocando e adaptando para as coisas que eu já passei na minha vida, as coisas que a gente vai passando para o momento atual, e eu consigo ir encaixando aí. Eu espero que o pessoal tenha feito o mesmo, refletido aí um pouquinho. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente não ter passado por um nódulo, não ter passado pela morte de alguém na família, não ter passado por alguém com câncer na família, a gente acaba se fechando e não querendo se identificar
ao invés de fazer o contrário e de ser grato por não ter passado por isso, né? E enxergar que muitas vezes os problemas que a gente tem são muito mais contornáveis do que a gente imagina, né? Então, eu acho interessante, sua história é muito inspiradora, sua trajetória, suas conquistas, né? Então, só tenho a agradecer pelo seu tempo hoje. Poxa, eu que agradeço, cara. É justamente isso que você falou. Do mesmo jeito que eu tive minhas dificuldades, eu tive minhas barreiras, né? Eu tive minhas superações durante a minha carreira, durante a minha vida. Com certeza teve pessoas que sofreram coisas muito piores e também chegaram muito mais longe, né? Então, é justamente isso. O que eu quero passar aqui, assim, é justamente a frase que eu deixei, tipo, todo mundo vai ter as suas porradas, todo mundo vai ter suas barreiras, todo mundo vai ter as suas dores, né? Mas elas passam. E se a gente ficar se apegando naquilo realmente só de ruim que acontece com a gente, cara, não é fácil até hoje. Eu sinto saudade da minha irmã, eu não sei se alguém teve alguma perda importante próxima na família, mas eu sinto saudade da minha irmã até hoje, entendeu? Mas eu sei que, na questão pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito próxima da minha irmã. Minha irmã era minha melhor amiga, assim como minha mãe é hoje também, minha irmã é minha melhor amiga. Então, eu só tenho recordações boas dela, entendeu? Então, assim, eu não alcancei o meu grande sonho, faltou minha cerejinha do bolo. Puta, faltou, realmente faltou. Não sou frustrado quanto a isso, né? Às vezes tem algumas pessoas que realmente falam assim, eu não alcancei o meu objetivo. Eu saí de um projeto social de Presidente Prudente e eu tive a oportunidade de conhecer o mundo, tive a oportunidade de morar em outro país só por conta do esporte. E então eu sou muito grato a tudo que eu conquistei, as pessoas que eu impactei, as pessoas que viam o meu dia a dia e se inspiravam em mim, sabe? Então, realmente aquilo, a cerejinha do bolo, faltou o meu grande sonho ali na questão de ir como atleta para uma Olimpíada, realmente eu não conquistei, mas, poxa, hoje eu vejo que a minha jornada foi muito gratificante e eu sou realmente muito grato, muito realizado com tudo que eu fiz. Legal, Fernando, ótimo. O interessante disso tudo é você estar presente realmente em todos os momentos que você foi passando, com essa mentalidade que você aprendeu nos Estados Unidos também, de estar presente, de parar, analisar cada situação. Você não se deixou frustrar pela cerejinha, pela falta da cerejinha no bolo, né? Eu costumo falar para os outros que a gente sabe que felicidade é uma coisa muito subjetiva, mas eu costumo falar que felicidade é tudo questão de perspectiva e realidade. Então, se você gera por que a gente vê muita gente milionária se suicidando, se matando em depressão, justamente porque ele tem uma perspectiva que ele não alcançou. E não é o dinheiro, são várias outras coisas. Exatamente. E ele não alcançou alguma coisinha. Exatamente. Só que se você para, mas não que você não precise ser ambicioso, não que você não possa ter sonhos altos, mas a todo momento você tem que parar e refletir sobre aquilo que está acontecendo e não deixar suas expectativas superarem a realidade, né? Então, como a gente vê muita gente morando na favela, a gente vê muita gente morando em comunidade extremamente feliz. Exatamente. Porque às vezes o pensamento simplista da pessoa de não, eu quero o meu salário, eu quero pagar minhas contas, eu quero meu filho na escola, isso torna ela extremamente feliz, porque a expectativa dela era essa. Exato. Né? Tem uma frase do Flávio Augusto, acho que todos devem conhecer. Flávio Augusto é o dono da Wise Up e do Manchester City, né? Um empresário bilionário. E ele fala assim, satisfeito sempre, conformado jamais. Exato. Então, assim, satisfeito sempre com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente conquista, com aqueles passos que a gente dá. Mas conformado, jamais. Porque realmente a gente tem sempre que querer mais. Se a gente já chegou onde a gente gostaria, poxa, traça outros planos. Porque senão com certeza a gente vai morrendo aos poucos. E isso é até o final da nossa vida. Se a gente chegou numa independência financeira, né, as pessoas normalmente mais velhas, né, chegam numa independência financeira e estão mais tranquilas, poxa, ensina o próximo.
ensina como o mais novo, ensina o caminho, ensina como o mais novo vai fazer a mesma coisa. Poxa, você não precisa mais de dinheiro, você já alcançou aquele patamar de tranquilidade. Então, ensina o próximo. É o que eu estou fazendo hoje, né? Eu cheguei num patamar, acredito, razoável, né? Do que eu gostaria de ter chegado mais longe, mas a minha mente realmente me levou onde eu cheguei, mas a minha mente também não me levou onde eu gostaria de chegar. Então, mas eu acredito que eu cheguei bem longe, né? Porque eu nunca fui talentoso, nunca fui talentoso, nunca. Eu era ruim, eu era motivo de deboche aqui da onde eu saí, porque eu era o pior de onde eu saí. E eu fui o único que chegou na seleção brasileira. Então, realmente nessa questão da gente acreditar e da gente lutar e da gente não desistir. E hoje eu pego de onde eu cheguei e como eu parei de nadar, eu ensino tudo que eu fiz e tudo que eu não fiz, né? Tudo que eu fiz de certo e tudo que eu fiz de errado, para que outros atletas possam chegar ainda mais longe do que eu cheguei. Legal. O Spencer fez uma pergunta, acho que até respondeu já. Que ele falou que parabéns, uma pancada atrás da outra, realmente um grande exemplo de motivação e superação. Obrigado. Bem, e agora, Fernando, qual o próximo passo? Onde você quer chegar? Já tem isso definido? Deixa eu dar uma palavrinha aqui antes, para já abrir essas coisas. Fernando, muito obrigado por compartilhar, cara. É incrível a sua história. Poxa, obrigado. Sim, acho que é uma motivação para muita gente, que todo mundo passa por essas fases. Você estava falando, eu estava anotando, estava prestando atenção, vidrado aqui. Eu fiz um resuminho, que eu quero até compartilhar para a gente ver. Legal. Eu acho que o primeiro, quando você tinha lá seus 11 para 12 anos, você teve um sonho. Exato. Então, esse foi o primeiro motivo. Você não sabia das dificuldades, você não sabia do caminho, você simplesmente tinha um sonho. E aí você acreditou nesse sonho e acreditou que você conseguiria realizá-lo. Então, essa autoconfiança em você, assim, foi muito legal. E depois, a partir disso, você começou a ter foco. Foco em treino, foco no objetivo, mas sempre visualizando aquilo que você quer. Cara, passou 9 anos até você conseguir a sua primeira vitória, vamos dizer assim, de ser, conseguir atingir o primeiro patamar. Então, eu imagino o tanto de percalço, de dificuldade que você teve ali no meio, que você chegou a compartilhar no momento que você quebrou, mas eu sei que no meio tinha aquele dia que você não queria acordar, tinha aquele dia que estava chovendo para treinar, estava frio. Então, teve várias superações pequenas ali no meio, mas o principal, em cima de tudo isso, além de você ter o sonho de acreditar, ter autoconfiança, ter foco, você correu atrás. Então, acho que é esse o momento. Eu tenho um sonho, mas se você não agir, não adianta nada. Então, você tem que ter o sonho e tem que ter a ação. Porque você tem, ao mesmo tempo, que ter a ação e a paixão. Porque senão você não consegue sair do lugar e não consegue aguentar essas porradas todas. Então, uma outra coisa que eu percebi, as suas atitudes estavam muito influenciadas pelo ambiente que você estava buscando, sempre procurando um ambiente melhor, sempre procurando estar entre os melhores, estar entre os seus ídolos, estar entre as pessoas que eram melhor que você para te levar naquele caminho. E o principal, toda dificuldade que você tinha, você ressignificava o seu objetivo, se levantava e corria atrás novamente. Então, essa superação constante, acho que marcou bastante, sabe? Foi difícil várias coisas que você passou na sua história, mas, cara, então eu consegui captar algumas coisas. Eu vou deixar essa live gravada, vamos ver se você nos permitir com sua autorização. Claro, com certeza. Compartilhada no YouTube para todo mundo poder assistir, quem quiser. Claro, sem problema. Acompanhar também, porque é uma história fantástica, assim. Poxa, muitas vezes a gente vê o cara ali na televisão, não conhece a história, não sabe as dificuldades por trás. Então, gratidão mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço, Tá? E até, como o Diogo falou, teve algumas perguntas. Vamos deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Fernando. Agora é com vocês aí. Obrigado pelo seu tempo, não vamos tomar muito tempo dele. Então, não, fica tranquilo. É breve. Obrigado, Fernando. Obrigado a você. Fernando, obrigado a todo mundo também da ZUP que tá aqui participando. Espero que tenha tocado qualquer coisa da história dele, tenha tocado um pouco de vocês, porque a gente se identifica com isso, né? Eu te agradeço. Com certeza. Fernando, o Spencer perguntou se você já tem sua próxima meta aí, onde você quer chegar, se já tem isso definido. Tenho. Eu costumo falar, né, que o problema de sonhar baixo, de mirar baixo, é a gente acertar, né?
Então, minha meta hoje é um dia me tornar o maior treinador mental, o maior mentor esportivo do mundo, com os melhores atletas, com o maior número de atletas top 1 do mundo. Então, hoje isso é o que me move, isso é o que me faz estudar, isso é o que me faz me especializar, né? Hoje eu tenho formação em coaching, tenho formação em comunicação especializada em pais de atletas, porque são pessoas que estão muito próximos e ligados aos atletas e às vezes falam algumas coisas, têm algumas atitudes que acham que realmente são corretas para a evolução do atleta, mas acabam interferindo no resultado. Eles influenciam totalmente, né? Totalmente, totalmente. E até elogios, é impressionante as coisas, até elogios que tem que ser feitos de formas certas. Estou terminando agora uma especialização em treinamento mental focado para atletas, né, específico para atletas. Tenho aula uma vez por mês ou de 3 em 3 semanas com meu ex-psicólogo, aquele que me levou a 2013 ao melhor ano da minha vida. Hoje ele é um dos melhores psicólogos esportivos do país. Ele apresentou agora um projeto no Conselho Mundial de Desenvolvimentos e Identificação de Talentos, né, de Gifting Talents. E mês que vem ou agosto, só estão definindo a data do grupo, também me formarei hipnoterapeuta, também para cada vez mais estar estudando o cérebro humano, estudando a mente humana, para poder levar meus atletas cada vez mais longe. Show de bola. Uma coisa que os atletas de elite têm ou fazem, que você recomenda que pessoas como nós façamos também. Show. Gente, peraí. Antes de você responder, Fernando, depois, se vocês quiserem perguntar, falando, pode perguntar. Só levanta a mão, tá? Levanta a mão aqui no chat, que aí eu vou passando para vocês. Mas pode falar aí. Olha, disciplina é muito importante. Assim, inclusive eu estou lendo um livro que chama A Única Coisa, Disciplina Selecionada, né? Pera, deixa eu só, eu anotei uma frase muito boa hoje. Aqui, ó. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos e seus hábitos determinam o seu futuro. E para mudar um hábito, você precisa de disciplina. E um hábito de cada vez, uma única coisa. Então, até eu coloquei, eu vou fazer um post mais tarde, de que a gente às vezes quer corrigir muita coisa, né? Às vezes todos temos muitas coisas a corrigir. E a gente quer corrigir tudo de uma vez, certo? E isso acaba dispersando o nosso foco. Então, a gente tem que focar na única coisa que vai fazer com que as outras fiquem mais fáceis ou indispensáveis. Entendeu? Então, assim, a disciplina, porque às vezes a gente olha uma pessoa e a gente fala assim, poxa, ela tem muita disciplina. E não, ela teve disciplina selecionada para o quê? Para desenvolver um hábito, e aquele hábito que ela acreditava que deixaria ela mais próxima do objetivo dela ou do próximo passo. Então, assim, a disciplina, o foco é muito importante. E existem 3 tipos de coisas, né? Existem as coisas frágeis, existem as coisas robustas, existem as coisas antifrágeis. As coisas frágeis são aquelas que a gente balança e quebra, tipo uma taça de cristal, essas coisas. E os seres humanos, eles costumam se fazer de frágeis. As coisas robustas, como uma parede, como uma barra de ferro, ela bate e não enverga. O ser humano, ele é antifrágil. Por isso que eu falo que o ser humano costuma se fazer de antifrágil. O ser humano, ele não se fazer de frágil, ele não é frágil, ele é antifrágil. Por quê? Usando a minha história, cada porrada que eu tomei, eu voltei mais forte. Isso eu garanto. Não foi fácil, doeu, mas cada porrada que eu tomei, eu te garanto que eu voltei mais forte. Então, é igual a musculatura. Quem faz academia aí vai entender. Você faz uma série de bíceps, uma série na academia, aquilo vai doer, mas vai te deixar mais forte, vai te deixar a musculatura mais forte. Assim somos nós.
Então, assim, nós temos que ser antifrágeis. A gente tem que desenvolver essa habilidade. E isso, eu acredito que o atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, que lida muito com dor, muito com lesão, muito com a dor de... Porque a disciplina dói, né? Ter disciplina dói. Mas eu costumo falar que a dor da disciplina, a longo prazo, sempre será muito menor do que a dor do arrependimento, de não tentar seguir os seus sonhos. Entendeu? Então, assim, o que eu posso deixar de um atleta de alto rendimento para a vida de vocês, assim, por isso que eu comparo. Um atleta de alto rendimento é uma empresa, eu costumo comparar com uma empresa, porque o atleta de alto rendimento nada mais é do que um empreendedor do próprio corpo. Então, assim, as pessoas falam que não chegam, alguns empresários, alguns empreendedores falam que não chegam nos seus objetivos. Mas será que estão fazendo tudo? Realmente estão tendo aquela disciplina? Estão tendo aquela... descansando? Se atualizando? Estudando? Andando entre as pessoas. Nós somos a média das 5 a 10 pessoas que a gente mais convive. Então, se você anda com aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que não tem uma visão empreendedora, aquela pessoa que não quer crescer no seu segmento, provavelmente você também vai ter a mesma visão. O Fábio acabou de falar aí que no resuminho que ele fez, que eu estava sempre buscando, né, estar entre os melhores, me aperfeiçoar, porque é realmente isso. Se a gente é a pessoa mais inteligente da mesa ou o melhor de onde a gente está, a gente vai se acomodar. Então, a gente tem sempre que buscar, porque sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sempre Se a gente estiver no lugar que a gente é o melhor, a gente está no lugar errado. Exatamente. Então, o livro que ele falou, esse aqui, A Única Coisa, eu recomendo muito a leitura. Muito bom, muito bom. É um baita livro, me fez mudar assim, minha cabeça muito. Gary Keller e Jay Papasan, A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. É muito bom. E tem um outro que ele falou também, Antifrágil. Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Do Nassim Taleb. Nassim Taleb. É um livro sensacional também, é um livro grande de ler, mas assim, é um livro que vale a pena, cara. Tem esse aqui também, galera. É o Atitude. Esse aqui é o Atitude. Esse aqui, Fernando acaba de lançar semana passada aí. Essa história que eu contei para vocês, ela é um pouco mais resumida pelo número de páginas que eu tinha, mas somos 12 coautores que contam suas histórias aí, né? Alguns de superação, alguns de motivação. Tá? Então, também quem quiser, tenha interesse, pode entrar em contato que eu envio aí para vocês. Show. Eu quero fazer um desafio aqui, a gente tem que jogar na fogueira. Já que você mostrou, Fernando, eu quero um livro desse para mim, eu quero ter sua história assinada, mas eu quero um autografado. Show. Tá? E eu quero também um livro autografado para a gente entregar para algum dos Upers aqui, que está participando hoje nessa conferência, tá? E assim, gente, quem quiser, quem tiver interesse em comprar o livro do Fernando também, a gente entra em contato para poder colocar essa história, se vocês gostaram da história também, mas joguei na fogueira, cara. Show. Autografados aí. Fica tranquilo. Fernando, tem um monte de pergunta aqui. O Ento quer fazer uma pergunta. Eu vi que o pessoal escreveu no chat aqui também, mas eu vou abrir para o Ento primeiro, que ele tinha levantado a mão ali. Manda bala aí. Oi, boa noite. Boa noite. Fernando, primeiro agradecer a sua história fantástica. Nossa. Mas eu queria, até alguma das coisas que eu ia perguntar, você tocou nesse assunto nesse último instante que você conversou aí. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Você foi talhado até pela natação, que a natação tem o lado mental, é muito forte, é muito importante. Exatamente. Você mesmo disse que deixou de alcançar alguns determinados objetivos por questões de poucos centésimos. E isso, com certeza, é muito frustrante, é muito difícil para qualquer atleta. E puxando para a nossa vida, é claro que com a devida proporção, todos nós sofremos pequenas derrotas ao longo do dia. Exatamente. Sofremos um cliente que te diz não, um cliente que você vai certo que está com aquele negócio fechado e o cara sai pela tangente, enfim, coisas normais que qualquer ser humano passa, mas que muitas vezes abala, tira um pouco daquele teu ímpeto,
Uhum. E você encontrou forças em momentos muito difíceis perante aquele teu objetivo. Uhum. Eu queria, assim, se possível, explorar um pouco onde você encontrou essa força. Se foi na frustração, se foi na frustração por não ter conseguido aquele objetivo inicial, se foi no novo objetivo que você traçou. Enfim, onde é que você... aquele famoso negócio, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso aí eu queria entender um pouco, se você puder. Você até já mencionou alguma coisa. E uma outra questão que eu gostaria de explorar de você é essa nova vida que você tem desse mentor intelectual, mentor mental. Se você pudesse dar assim, algumas dicas para a gente. Eu sei que é um trabalho que você faz ao longo, é uma coisa contínua, mas para que a gente pudesse trabalhar essa mente, para superar as dificuldades. Alguém aqui falou em medo, todos nós temos medos, isso é muito importante, vencer esse medo. E essa sua história é uma história cheia desses exemplos. E assim, não só a história, mas o que você fez para frente, você conseguiu preparar a tua mente para preparar outros atletas que precisam muito dessa força mental. E se eu puder, assim, de algum modo, aprender um pouco dessa segunda etapa da tua vida, eu te agradeceria muito. E assim, só para concluir, eu acho que muitos chegaram a medalhas, mas você chegou a uma conquista, Fernando, muito especial. Talvez muito maior do que ter uma medalha em casa guardada, sabe? Você conseguiu ser um campeão na vida. Isso é muito bacana. Meus parabéns, muito obrigado. Eu quero o livro, tá? Eu quero o livro, viu, Fábio? Um Fernando, abraço. Fernando, antes de você responder, a pergunta que o Henrique fez, já entra duas perguntas que estão fazendo aqui no chat, aí você vai responder de uma vez. Uhum. O Henrique perguntou aonde você encontrou força para superar suas dificuldades. Aí estão perguntando aqui no chat o que é ou o que foi medo para você. Eu acho que já dá para emendar. E a outra pessoa perguntou exatamente o que o Henrique falou agora também, uma dica prática que você conseguiria dar para superar desafios mentais que parecem não ter soluções. Show. Vamos lá. A primeira parte da pergunta dele foi como que eu superei. Realmente, tudo que a gente foca, expande. Isso é fato. Tudo que a gente foca, expande. Então, se a gente foca no problema, o problema vai ficar maior. Se a gente foca na solução, a gente vai traçar o passo a passo de como que a gente vai resolver aquele problema, certo? Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Então, assim, quando eu fiquei fora da Olimpíada a primeira vez, eu falei, foi uma frustração. Como é que eu ia ter força para sentir dor? Porque atleta sente dor. A brincadeira ali, quem nada mais rápido, tal, mas assim, quem aguenta sentir mais dor por mais tempo, ganha. É tipo assim. Então, assim, como é que eu ia estar apto novamente, mentalmente, a sentir aquela dor? Então, assim, é focar lá na frente. Só que o problema de focar lá na frente, o que é? Nós focamos lá na frente e só focamos lá na frente. Ah, o meu objetivo, meu objetivo, meu objetivo, meu objetivo. Não, a gente tem que ter um objetivo. Então, assim, eu tracei lá, depois que eu fiquei fora de Londres, o que eu vou fazer? Quer dizer, eu preciso de novos desafios. Você precisa se desafiar. É isso que nos move, os desafios, os sonhos. Por isso que eu falo que o problema de sonhar baixo é acertar. Então, eu tracei como meta, dentro daquele mesmo ano, me classificar para o Mundial, certo? E tracei uma meta ousadíssima, que era superar o meu ídolo, superar a melhor marca do meu ídolo. Me trouxe os títulos que trouxe para ele? Não, foram épocas diferentes. Mas, poxa, para mim, eu ter para mim, não era nem para os outros. Hoje eu comento isso, mas não era para mim aquilo. Era o meu sonho. Poxa, eu nadei mais rápido do que o cara que eu vi, sabe? O cara que me incentivou a fazer aquilo. Esse era o meu sonho. Esse era um dos meus sonhos. Isso era que me fazia acordar todos os dias. É isso que me fazia enfrentar água fria. É isso que fazia me enfrentar, lembrar de fazer dieta. É isso que me fazia lembrar daquilo que eu tinha que fazer.
Só que o problema é que isso não adianta só ter o sonho, porque se eu tiver o sonho e não traçar metas e não trazer para o momento presente para saber onde eu tô e saber o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar, não adianta. Por quê? Porque você vai criar uma expectativa, certo? E essa expectativa ela vai te gerar ansiedade. Então você não vai ter métrica para saber onde você está. Então, eu visualizava aquilo todos os dias, por quê? Porque aquilo todos os dias eu mantinha aquela... Eu faço isso todo dia, gente. Eu faço isso todo dia hoje ainda, dos meus objetivos. Eu visualizava aquilo todo dia para quê? Para manter aquela chama acesa, para eu poder me empenhar no meu dia a dia. Só que, sem saber do livro, que o livro eu estou lendo agora, da única coisa que o Diogo mostrou e que eu citei uma parte, eu traçava como assim, o que eu preciso fazer agora, que vai me deixar mais perto do próximo passo. Aí eu faço. Aí eu consegui fazer isso. O que eu cheguei no próximo passo? Eu preciso. Aí eu estou no próximo passo. Eu foco no próximo passo e aí eu vou para o próximo passo. É uma escadinha. É uma escadinha. Sempre vai ser uma escadinha. Entendeu? Então a gente traça o objetivo e a gente vai trazendo ele para perto, Por exemplo, então assim, eu tracei lá como objetivo superar o tempo do Gustavo Borges. Tá? Eu precisava estar fazendo tal tempo algumas semanas antes. Vamos supor. Beleza. Vamos supor 2 semanas antes. Aí, como é que eu preciso estar 1 mês antes? Como é que eu preciso estar 2 meses antes? Como é que eu preciso estar 3 meses antes? Como é que eu preciso estar 4 meses antes? E como é que eu preciso estar 6 meses antes? 6 meses antes é onde eu estou. E aí eu falei, puta, eu preciso estar aqui e tal. Então, o que eu preciso fazer para chegar no próximo ponto, que é o quê? Para eu estar apto aos 4 meses. Mas e se eu não alcançar? Aí você para. Por que eu não alcancei? Faltou esse pontinho aqui, ó. Aí você corrige e tenta dar o próximo passo. Entendeu? Nunca dá o próximo passo sem estar, assim, se você não chegou naquele primeiro passo, analisa, não se frustra. Porque tudo tem um motivo. Alguma coisa você deixou de fazer. Isso é fato. Alguma coisa você deixou de fazer. Ou alguma coisa você errou no caminho, na sua preparação. Isso é fato. No seu lançamento de produto ou na sua abordagem de cliente. Pô, você não fechou o cliente? Pô, você estudou o cliente que você foi fechar? As pessoas são diferentes. Você estudou a dor dele? Você sabia o que ele precisava? Realmente o que ele precisava? Às vezes você está oferecendo banana para ele e ele precisa de maçã. Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu espero que essa primeira eu tenha respondido. Então, eu traçava um objetivo sempre focava no objetivo. Porque o que já passou, desculpa o seu nome mesmo? Henriton. O que já passou não adianta, cara. O que já passou, passou. Eu fiquei fora de 2016 também. E aí por um erro meu. Porra, vai adiantar eu ficar batendo nessa tecla? Eu falei assim, puta, eu errei, meu Deus, não, eu tenho que ter autorresponsabilidade e não cometer de novo agora na minha vida. Então eu tenho que ter autorresponsabilidade, por quê? Quem que cometeu o erro? Eu. Quem que se deixou influenciar pelo erro? Eu. De quem foi a culpa? Minha. Então, assim, corrige. Não adianta eu ficar lá, porque se eu tivesse feito, não fiz, amigão. Não fiz, não fui, acabou. Autorresponsabilidade, é muito importante isso na nossa vida. Inclusive, ó, esse é um bom livro. Poder da Autorresponsabilidade. Paulo Vieira. É muito bom. E eu não tinha eu não tinha lido também esse livro. Então, a autorresponsabilidade é muito importante porque nós temos mania de colocar a culpa dos nossos resultados nos outros. Então, assim, partindo das variáveis que a gente não pode controlar realmente, todos os resultados dependem da gente. Entendeu? Todos os resultados dependem da gente. Agora, só um comentário, Fernando, rapidinho. E entra muito naquilo que você falou, né? Não é o que acontece com a gente, e sim como a gente reage ao que acontece. Né? Nessas situações, realmente, que a gente não tem o controle. Né? Exatamente. Como você reage a isso que vai determinar realmente onde você vai chegar.
Exatamente. Agora, partindo para outra pergunta, alguém falou sobre medo. A coragem, ela não é a ausência do medo. O ser humano, ele tem uma mania de, assim, os meus atletas, então vou botar dos meus atletas, tá? Eles chegam para mim e perguntam assim, Fernando, como que eu faço para não sentir ansiedade? Como é que eu faço para não sentir nervoso? Eu falei, cara, você vai sentir. Aí entra a questão da inteligência emocional. Nós somos seres humanos. Se a gente pensa, a gente sente. Então, assim, a questão não é não sentir. A questão é aprender a identificar esse sentimento. Assim, puta, eu tô assim, começando a sentir, tô começando a sentir ansioso aqui. Aí você fala assim, o que eu tenho que fazer? Que atitude eu tenho que tomar para quando eu sentir isso? Puta, eu tô ficando irritado aqui numa venda, eu tô ficando irritado aqui com um funcionário, eu tô ficando assim, puta, mas isso vai atrapalhar, na minha performance de venda, na minha performance da minha venda, na performance do meu ganho, certo? Então, assim, eu não posso me estressar. Poxa, nós somos seres humanos, hora ou outra a gente, né, a gente chama de macaquinho, nosso macaquinho sai da jaula. Então, assim, a questão é identificar o sentimento, assim, puta, eu tenho ficado muito irritado. Por quê? O que me tira do sério? Aí você identifica. Aí você identifica como é que você começa a ficar. E aí você começa a traçar objetivos, técnicas técnicas para o quê? Para lidar com aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu tenho ancoragens. Então, às vezes começo a ficar meio ansioso daquilo. Realmente, eu fico também. Que as coisas não estão dando certo. Puta, eu tô começando a pensar lá na frente. Eu uso isso aqui, ó. Eu tenho 3 frases minhas, que aí eu fiz um trabalho de ancoragem, tudo, que eu falo, fica calmo, não para, mantém o foco. Acabou. Fica calmo, não para, mantém o foco. Tá tudo certo. Vai fazendo o que você tem que fazer. Agora, uma dica de ouro, é assim, lógico que nós temos frustrações no nosso dia, mas sempre no nosso dia acontece alguma coisa boa. Lembra que tudo que a gente foca, expande. Então, se a gente focar no que teve de ruim no nosso dia, a gente só vai dormir com o sentimento ruim. Então, assim, a hora que você for dormir, a hora que você for, não sei se você reza, se você pensa, tudo que você faz, seu ritual antes de dormir, mas eu fazia isso, e eu costumo fazer isso hoje, e faço isso também, é uma das ferramentas que eu faço com meus atletas. Então, assim, quais foram minhas vitórias do dia? Porque às vezes o dia foi desculpa, perdão na palavra, o dia foi uma merda. Puta, perdi dinheiro, puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas, você ganhou uma bala? Puta, você ganhou uma bala. É de graça, você economizou 5 centavos. É besteira, mas assim, você entendeu o contexto? Poxa, você entendeu? E assim, o que eu tive de bom? Bom, o que eu tive de ruim? Que foi minha responsabilidade, foi isso. Aí você fala, o que eu posso fazer amanhã para que isso não aconteça novamente? Então, isso é muito importante. A gente saber aquilo que dependeu da gente no dia de hoje, a gente pega e fala assim, opa, aconteceu isso. Aconteceu. Por exemplo, tem dia que eu pego e falo assim, puta, hoje o dia não foi tão produtivo. Aí eu paro. O que eu tive de produtivo no dia? Ah, eu tiro isso. Então, beleza. Aí eu falo assim, o que eu não tive de produtivo? Aí eu falo, por que eu não fui produtivo? Ah, porque eu fiz isso. Opa, então amanhã eu não vou repetir. Porque se eu repetir o que está me deixando improdutivo, porra, aí é burrice. Faz sentido? Né? Se está me incomodando, aquilo que me tirou do sério hoje, foi culpa minha. Se eu repetir amanhã, poxa, né? Então, só que aí você traz, toda vez que, ou escreve, uma coisa muito, a gente costuma deitar com muitas ideias. Teve uma época que eu não dormia. A gente costuma, ideia, anota. No outro dia organiza. Anota. Tira da cabeça. Porque senão você vai ficar com ela ali. Vai ficar com ela matutando. Aí, a respeito que eu falei que eu visualizo meus objetivos,
todos os dias. Todos os dias. Eu tenho meu momento. Eu tenho um momento que eu lembro de onde eu vim, eu tenho um momento onde eu estou, e eu tenho um momento e de onde eu quero chegar. Eu visualizo isso. Todos os dias. Todos os dias. Realmente, isso me foi ensinado. Isso foi ensinado. O Diogo conhece quem me ensinou. E porque a gente traz sempre para o momento presente. A gente lembra de onde a gente vem, a gente sabe de onde a gente está e a gente sabe onde quer chegar. Entendeu? Posso adicionar uma coisinha nisso, Fernando? Deve. Você me permite? Claro. Eu acho que é muito legal você lembrar de onde você veio, saber onde você está, saber onde você quer chegar e também saber onde você não quer chegar. Exatamente. Porque isso dói muito, cara. É muito fácil você pensar, eu quero ter... Porque eu mandei um áudio, não sei se todo mundo escutou, mas eu mandei um áudio no grupo que querer é diferente de decidir, né? Muita gente quer muita coisa, mas o Fernando, ele quis e decidiu. Uhum. Quando ele decidiu, ele focou naquilo, ele foi e não parou de fazer até ele conquistar aquilo que ele queria, porque ele decidiu. Então, quando você decide, você faz até conseguir. Quando você quer, qualquer tropecinho faz você parar. E quando você pensa também onde você não quer chegar, tudo aquilo que você não quer para tua vida, Exatamente. aí você fala, caraca, meu. É porque é difícil a gente pensar nisso. A gente geralmente pensa no que a gente quer. Exatamente. A gente não para pensar no que a gente não quer. Né? Porque se a gente pensar no que a gente também no que a gente não quer, a gente vai falar assim, puta, se eu fizer isso, vai me levar para onde eu não quero. E aí também deixa muito mais, com muito mais clareza. Então, assim, é sempre buscar, focar no momento presente. Eu resolvi me tornar um mentor esportivo. Então, eu falei assim, poxa, eu vou me tornar um mentor esportivo. O que eu preciso quais são as ferramentas que eu preciso para passar tudo que eu tenho da melhor maneira para os meus atletas? Formação em coaching? Tal, é o primeiro passo. Fui lá e fiz. Aí investi uma grana, é um investimento que não foi uma formaçãozinha de final de semana, foi investimento. Me descapitalizei. Aí eu falei assim, o que eu preciso agora para eu dar o próximo passo? Eu preciso me restabelecer e investir numa próxima formação. Restabeleci, próxima formação. E aí eu fui repetindo. Então agora eu me restabeleci de novo, estou indo para a próxima formação, que é o quê? Hipnose. Que hoje eu já uso algumas técnicas de hipnose nos meus atletas, porém técnicas muito brandas, né? Muito brandas. Mas aí é uma coisa que eu vou me especializar e vou me tornar um hipnoterapeuta, tanto para pessoas, né? Pessoas, mas principalmente com foco em ajudar os meus atletas. Então é basicamente isso, é saber onde você quer chegar, pegando o gancho do Diogo também, aonde você não quer chegar, não fazer o que vai te levar onde você não quer chegar e traçar as pequenas metas e ponto a ponto para realmente fazer, se dispor a fazer para onde você quer chegar. Fernando, tem mais uma pergunta para a gente acho que finalizar também, né? Já está ficando tarde. Que na verdade é o Wellington, né? Foi o Wellington que perguntou, que é uma curiosidade. Ele quer saber se em algum momento você contou para o Gustavo Borges que a sua grande meta era superar ele. E se sim, qual foi a reação dele? E eu tenho outra curiosidade que eu já vou mandar aqui, que você já responde tudo junto. Ainda Quanto que você investiu em você mesmo desde o ano passado até agora? Em 6 meses? 25 mil reais. 25 mil reais. Foi o que eu investi em mim também, que a gente estava conversando, né? No ano passado. E assim, eu parei de nadar, né? Decidi parar de nadar, eu estava com um contratinho pequeno, porque como eu fiquei aqui em Prudente, eu recebi muito pouco, mas pelo menos eu nadei 2 competições e pagava minhas continhas. E aí quando acabou em novembro a competição, foi quando eu decidi realmente parar de nadar, ir para esse segmento. Eu não tinha salário. Então eu peguei e fui passo a passo. Tamo junto. Não tinha salário, galera. Não tinha. Zero. E aí só que assim, você tem que acreditar, cara. Ter fé, porque ter fé é acreditar naquilo que você ainda não tem, você ainda não pode ver. Mas se você realmente fizer, cara, com paixão, com amor e
Cara, eu não lia. Fernando, eu não lia. Não lia. Eu fugia da escola. Eu foquei na natação. Eu fugia da escola. Fugia da faculdade, fugia de tudo. Não lia. Hoje, tipo, sou escritor? Não. Mas eu me propus a fazer isso aqui. E não parei enquanto não ficou pronto. 6 meses atrás, eu também me propus a ser um treinador mental de atletas. Sexta-feira, uma das minhas atletas foi campeã brasileira pela primeira vez. Então, assim, quando você faz uma coisa com paixão, com amor e com disciplina selecionada, cara, dificilmente, pode até demorar, pode demorar. Como o Fábio falou, demorou 9 anos para eu ser campeão brasileiro absoluto pela primeira vez, né? Mas se você continuar ali, dificilmente dá errado. O sucesso da noite pro dia demorou 9 anos, né? 9 anos, exatamente. E você contou pro Gustavo? Não contei. Foi assim, aconteceu isso, né? Eu fiquei fora. Aí, 3 meses depois, eu tive uma competição que eu cheguei perto do tempo dele. Aí a gente foi para um sul-americano. Quer dizer, eu fui para um sul-americano e ele estava no sul-americano. A gente pegou o mesmo... Mentira, desculpa. A gente foi num evento do Correios. Eu tinha patrocínio do Correios, exato. E ele mesmo aposentado, tudo tinha patrocínio do Correios. A gente foi pro evento, a gente estava na van e tal. Aí ele falou, pô, tá nadando bem esse 200 livre, hein? Aí eu falei, pô, e fiquei perto, eu não bati o recorde dele na competição. Eu falei assim, pô, eu fiquei perto do seu recorde. Assim, espero que logo, logo eu possa bater o seu tempo. Só isso. Mas não falei que era que era o que estava me movendo, não. Não falei, não. Talvez, quem sabe, ele não tenha a oportunidade de ler o livro e falar isso. Sabe disso. Exatamente. E esse tempo já foi batido ou não? Já foi batido. Foi batido. Mas é isso que eu falo. Assim, os recordes, eles vão ser batidos. Os tempos, eles vão ser batidos. Minhas medalhas, eu tenho um monte, cara. E eu tinha mania de molhar a medalha, assim, sabe? Me benzer, fazer o sinal da cruz, e as medalhas enferrujam. Mas é por isso que eu falo que, assim, independente do nosso segmento, independente do que a gente faz, principalmente como pessoa, a gente tem que fazer a diferença na vida do próximo. Porque é isso que vai ficar. É isso. Teve um técnico meu que me levou às minhas maiores conquistas, só que eu sinto mais saudade do que me fez crescer como pessoa. Perfeito, Fernando, perfeito. Acho que é isso, né? Cara, o Marcos quer perguntar. Tem alguém querendo perguntar? O Marcos de Marília. Oh, é de Marília aqui? É. Eu nadei por Marília no passado. Não é? É. A última coisa para a gente finalizar, tá, pessoal? Então tá, não é só para... Vocês devem, talvez, conhecer duas frasezinhas aqui, que eu mando até quase na carteira. Eu tô com a carteira aqui, ó, tá vendo? Tá? Talvez o Fernando conheça de uma delas aí, que é um puta de um campeão olímpico aí também, né? Eu até conheci ele pessoalmente, tem muito tempo não, em 1982 no Rio. Mas, tem muito tempo não, no Mundialito que teve lá. Eu não era nascido. Vou falar a frase desses dois aqui, como vocês vão identificar. Uma é famosíssima, né? Mas esse aqui, talvez você conheça ele. É atleta olímpico e técnico olímpico. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência de uma boa preparação. Sabe quem, Fernando? Vamos ver. Bernardinho. Bernardinho, autografado por ele aqui, ó. Aqui. Né? Tá vendo aí? Ixi, posso completar? Ah. Eu uso muito essa frase dele, principalmente quando eu vou dar minha palestra para os atletas, porque eu conto basicamente essa história, aí eu faço uma visualização com eles, depois eu conto os passos, né, que são importantes. E aí eu falo muito dessa frase. E eu uso essa frase e eu completo ela com a frase de um ex-técnico meu. Então eu falo assim: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E que a vontade de vencer nunca acaba. É uma frase que eu levo essas duas frases. Eu complemento, eu acredito que uma seja complemento da outra.
Porque realmente a gente tem que ter vontade de se preparar, porque se você não se prepara 100%, você está preparado para falhar. Então, assim, se você falhar na preparação, você está preparado para falhar. Então, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Mas que a vontade de vencer nunca acaba, né? Porque você vai estar sempre com vontade de se preparar cada vez melhor. Acho que está no mudo. Abre o áudio dele, Fábio. Uma outra que você já falou tudo aí também dessa frase. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Tricampeão mundial também, de Fórmula 1, né? Nosso Ayrton. Né? Então eu carrego elas aqui comigo na carteira sempre. Não, Perfeito? muito E bom. você vindo aqui a Marília, né? Você vai, em vez de você comer, que não pode falar bolacha, não, tem que falar biscoito. Você vai falar bolacha. Marilã. Não, você não vai comer biscoito, não. Você vai comer queijo meia-cura lá de Minas. Porque eu trabalho com queijo meia-cura. Mas, ó, entendeu? Pergunta pro Fábio aí. Combinado. Beleza? Tomar um café com queijo meia-cura e biscoito. Bolacha. Eu gosto, hein? O Marcos é propaganda do queijo. É bom. Boa, obrigado pelas perguntas. Obrigado por estar aqui, Fernando. Não, eu que agradeço, cara. Tira uma foto aí para... Tem uma aqui já, não tem, Fábio? Tem. A gente já reservou uma para você aqui. Tirar uma outra, pode tirar. Não, me manda depois aí. Vamos te mandar os prints sim e Show, vai ficar gravado, né? Show, maravilha. Deixa eu falar, só uma... Você quer finalizar alguma coisa, Fábio? Eu quero finalizar falando um negocinho aqui. Só agradecer mesmo. Acho que o Fernando já falou tudo, deixa eu ver. Foi incrível, acho que é uma coisa que tocou a mim principalmente, por toda a história, por toda a superação, que eu me identifiquei bastante, porque a gente não sabe, né, o perrengue que a gente passa. E cada um aqui tem a sua própria história. A gente espera poder escutar e conversar e compartilhar isso com todo mundo. Então, gratidão imensa, Fernando, imensa mesmo. Cara, você é um campeão, não é só um vencedor, porque, como falaram aqui, você é um campeão na vida. No momento que a gente vence, tem noção do que é, começa a compartilhar isso, campeão na vida. Quero agradecer todos os Upers que participaram pessoalmente aqui, quem for assistir novamente gravado, não percam, porque realmente foi incrível. Foi muito legal. Tá bom. Eu quero agradecer também ao Fernando novamente, né? Não tenho nem palavras para descrever quanto agradecido a gente está aqui. Agradecer a todos os franqueados também que participaram e espero que vocês gostem desse formato. De vez em quando chamar algum convidado aí. E eu quero finalizar aqui só com uma reflexão meio bronca. E assim, gente, a gente sai daqui motivado, a gente sai reflexivo, mas o Fernando, mais do que todo mundo, sabe que a motivação acaba. Então pode ser que amanhã, na hora do almoço, vocês não tenham motivação nenhuma mais. Vocês já esqueceram metade do que vocês escutaram aqui, aí vocês voltam para a realidade, porque enquanto a gente está conversando aqui, é legal, é bacana, é um ambiente legal, tá todo mundo motivado. Só que quando amanhã de manhã vocês acordarem e voltarem para a vida de vocês, é muito fácil acabar isso. Às vezes você acaba com isso só pelo fato de chutar a cama quando você acorda. Acabou, cara, tudo que você fala, que a gente conversou aqui, tudo que a gente pensou, tudo que a gente refletiu, acabou. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: a motivação acaba, só que a disciplina te mantém no foco. Então tenha foco, tenha disciplina e ação sempre. Não adianta escutar, não adianta estudar, não adianta se motivar se a gente não partir para ação e não aplicar aquilo que a gente está aprendendo hoje. Então, primeira coisa, acorda de manhã, faz uma visualização. Não foi vocês perguntaram para ele? Qual que é a dica que você dá para a gente fazer o negócio acontecer? Faz visualização, cara. Faz antes de dormir. Não custa nada, não toma tempo. Você pode até pegar num sono fazendo a visualização, não tem problema nenhum. Mas faz a visualização. Acorda, para pensar o que você fez no dia anterior. Ou, melhor, à noite. O que eu fiz esse dia? Para refletir sobre tudo que você fez esse dia. O que eu fiz certo, o que eu fiz errado, o que eu posso melhorar. Dia seguinte, visualização. Para refletir sobre o que você fez esse dia. Então, eu acho que essa é a dica que o Fernando deixou para a gente hoje. Além de, obviamente, de tudo que ele falou, mas uma dica prática aí. Motivação acaba, gente. Então, vamos focar e vamos fazer acontecer. E vocês sabem que a gente está aqui para tudo que vocês precisarem, né? O Fábio, eu,
o Guilherme, a Renata, e tudo que a gente puder fazer por vocês, a gente vai fazer, que o sucesso de vocês é o nosso sucesso. E o próprio apoio do grupo, tá? O grupo é incrível, eu falo que é o coração do nosso negócio, aquele grupo, é manter amizade, é compartilhar dúvidas, é compartilhar soluções. Vou deixar o Fernando dar a última palavra dele para a gente se despedir, encerrar essa conferência para não ficar muito grande, que eu vou subir ela no site também. Fernando, então pode encerrar ali, obrigado. Você sempre tem uma frase para finalizar suas palestras, né? A primeira palestra virtual aí, vamos dizer. Exato. Cara, não, eu queria agradecer você, Fábio, agradecer o Diogo, agradecer a todos vocês aí por terem parado um minutinho aí para me escutar a minha história. Espero que eu possa ter impactado positivamente na vida de cada um aí. E é isso que o Diogo falou, né? A motivação é um motivo para ação, né? E a motivação, ela, como ele vai até dar uma risada aí, que ele vai entender, a motivação é igual bronzeado. Deu 7 dias, ela acaba. Então, assim, a disciplina de correr atrás de realmente o que a gente quer é o mais importante. E aí, no decorrer do caminho, buscar essas vitórias diárias para que mantenha a nossa motivação sempre acesa. Tá? E agradeço as palavras, tá, de todos vocês. E, poxa, é isso aí. E vamos... que não sei quem tem Instagram, tá? Quem tem Instagram, quiser me acompanhar lá, eu posto muita coisa para atleta, mas às vezes tem algumas pessoas que gostam do que eu posto e levam para a vida delas. É f.ernesto_. Diogão pode colocar aí no chat ou direto no grupo. Tá? Tem o link de compra lá do livro também, caso tenha interesse. Também, quem tem o Instagram, pode entrar em contato comigo lá, falar assim, poxa, Fernando, lembrei disso, poxa, tem alguma dica? Fica tranquilo, fica à vontade, tá bom? Se também precisar, caso não tenha Instagram, pegar meu telefone com o Diogo, também fica à vontade, tá? Eu dou essa abertura para vocês, ok? E, no mais, gratidão aí a todos vocês. Legal, o perfil dele já tá lá no grupo, acabei de mandar lá, tá, gente? Quem quiser seguir ele, que ele falou, ele faz um trabalho muito legal com as postagens dele lá, e também quem quiser adquirir o livro dele, tem o link lá, né, Fernando? Isso. Cara, obrigado a todos, e a gente vai se falando aí, gente, no grupo, precisando, a gente está à disposição de vocês aí. Podem falar uma boa noite pra gente aí, gente. Valeu, galera. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Boa noite, obrigado aí, viu? Fernando, segura aí um pouco, Fernando. Beleza. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, bom gente. descanso. Falou, gente. Obrigado, um abraço, hein? Sucesso. Obrigado, abraço. Obrigado, espero que tenham gostado. Agora é a hora do coffee break? É o queijinho com café agora. Queijinho não, rapaz. Queijinho é a cura da região da canastra. Pô, perdão. Tchau, tchau.